Vocês não vão acreditar que eu tô pra mais de 30 minutos falando aqui e o meu celular não estava gravando. Enfim, eu tô muito chateado. Antes de tudo, deixa eu pontuar pra vocês, né? Vamos começar de novo. Eu. Eu tô até desestabilizado. Bom, gente, bem-vindos ao meu quarto. Sintam-se à vontade, esta aqui é a minha cama. Por que eu estou gravando no chão? Porque está frio e eu não queria gravar no lugar que eu sempre gravo. Inclusive, eu acho que tá até um pouco mais bonito, né? Porque agora o cenário tá bem mais composto. Tem mesa, tem cadeira, tem coisas, apesar de tudo preto, né? É melhor do que tudo escuro ou do que um fundo branco, né? Aconteceu bastante coisa nesse meio tempo, né? Primeiramente, desculpa. Fiquei 2 semanas sem postar vídeo porque o meu PC acabou quebrando, né? A parte de trás dele, quando eu abri assim, acabou quebrando e a tela começou a cair. Foi coisa lá de resina e eu falei com um amigo, mas ele demorou um pouco, né? E é triste porque os roteiros já estavam prontos, era só eu sentar e gravar. Mas aí era muita coisa para eu transcrever para um papel para poder gravar. Eu falei, já não tem vídeo mesmo? Deixa aí 2 semanas, depois eu pego e me viro para fazer. Hoje, inclusive, é quarta-feira. Eu comecei esse vídeo, eu acho que era 9h15 e são 10h08 e eu tô tendo que fazer de novo, né? Aí vai dar tudo certo em nome de Jesus. Dito isso, sintam-se à vontade. E o que eu queria dizer, né, com tudo isso e tal, é que parece que as coisas hoje em dia são feitas para quebrarem mais rápido, sabe? Essa mesa aqui, por exemplo, que fala que não aguenta mais de 15 quilos, tipo, extremamente frágil. Essa cama aqui que eu devo pelo menos ter uns 4 anos dela, mas antes dela eu tinha uma cama que era, sei lá, da minha avó, que tinha mais de 10 anos e durou muito mais do que essa cama aqui. Ou até mesmo, né, como eu falei, veio um cara aqui, na verdade eu não falei, né, falei antes, mas veio um cara aqui porque a gente não tem tomada na nossa cozinha. A gente tem uma tomada que fica em cima da pia e uma tomada pro fogão. E a outra foi tampada com os armários. Então, isso é na cozinha. Na parte de fora, onde é a área de serviço, a gente tinha a geladeira e a máquina de lavar ligada em um Benjamin. E se eu não me engano, antigamente tinha um micro-ondas ligado a ele também. Por uma graça divina, a gente não morreu e nem explodiu. E, gente, eu tô confortável mesmo, tá? É tudo de meia. Tá frio também. E, enfim. Eu falei, gente, se for comprar um micro-ondas, né? Vamos puxar para esse balcãozinho que tem aqui do armário. Vai ficar mais bonito, a gente puxa fio. E aí o cara comprou um bagulho que ele chamou lá de sistema X, que é tipo um conduíte branco para ficar bonitinho, para ficar bem acabado e não deixar os fios à mostras, né? Só que não faz 3 semanas que ele fez isso e esse bagulho também parece que já tá descolando. Parece que o material é do pior possível, né? E parece que hoje em dia o trabalho é pouco. Os móveis são podres, eles são feitos para ser pouco duráveis. Os meus avós tinham um sofá de 25 anos que quebrou, acho que agora, faz um tempo já. Uns 7, 8 anos que quebrou. Mas assim, o negócio tinha durabilidade quando eles estavam solteiros. Depois eles tiveram a minha mãe e os seus 3 filhos, tiveram uns netos e finalmente o negócio quebrou. Enquanto ela acabou de trocar de sofá, não deve fazer 2, 3, 4 anos, e ela já precisa trocar de novo. E eu associo tudo isso com as amizades. Parece que as amizades hoje em dia, elas não são duradouras. Elas são profundas como um pires, como diria o Mânica. Cara, não tem durabilidade. Eu não sei, não tem nada. Sabe, são frívolas, pequenas, rasas, inúteis, banais, entendeu? E com isso, a gente começa o nosso vídeo falando sobre relacionamentos. Então, às vezes, nós não somos bons amigos, né? A gente vai entrar aqui num trato de via dupla, sabe? A gente vai criticar os outros e se autocriticar. A gente vai ofender os outros e se auto-ofender. Por quê? Porque tudo que eu vou falar pra vocês podem, obviamente, identificar se vocês têm boas amizades ou não. E assim, vocês também têm que reparar em vocês mesmos se vocês têm sido bons pros outros. Às vezes a gente quer as pessoas boas, mas a gente não tem sido bom para elas. Então é sempre bom a gente fazer essa autoavaliação, sabe? E não apenas apontar, né? O problema está nas outras pessoas, às vezes está em nós. Um tópico que eu acho que eu vou destrinchar todo o restante através desse, que vai ser sobre reciprocidade. Óbvio que
querer coisas em troca é ruim. O material é ruim. Você esperar algo em troca, que alguém te beneficie de alguma forma, é ruim. Mas eu não acho que isso seja ruim quando a questão são relacionamentos. É óbvio que eu ajudo você e eu espero que quando eu precise você também me ajude. Não dinheiro, não financeiro. Eu quero amor. Te dei amor, é óbvio que eu quero amor. Eu te dei carinho, é óbvio que eu quero carinho. Se eu te dei um feliz aniversário, lembrei de você e tudo mais, é óbvio que eu quero que você também se lembre de mim. Claro, amor eu acho que não tem problema. Você querer isso de volta é o mínimo. Você fazer isso com alguém que não faz você de volta quer dizer que essa pessoa não te ama. Não faz o menor sentido. Bom, antes de tudo, vamos classificar amigos, né? Temos os colegas, os amigos e os amigos íntimos, né? Eu tenho amigos e eu acho que eu tô um pouco acima da média de um jovem adulto, porque eu tenho 22 anos. Eu não sou um adulto Pro Max, eu sou apenas um jovem adulto. Apenas um iPhone 2 ou 3. E aí o que acontece? Eu acho que eu tenho um pouco mais do que isso aqui de amigo, né? Só que o que acontece? Ou talvez isso aqui. Assim, acho que um pouco mais do que isso. E o que acontece? Esses são os amigos na qual eu conto algumas coisas e não conto tudo. E eu tenho dois amigos íntimos. Ou tinha, né? Desses dois amigos íntimos eram as pessoas que sabiam das piores coisas sobre mim até as melhores. Eles geralmente eram os primeiros a saber de qualquer coisa que eu fosse fazer, seja bom ou seja ruim. Ou de algum erro que eu tenha cometido, ou qualquer coisa sobre mim. Essas duas pessoas as que mais sabiam sobre mim. Ponto importante, não são mais dois, agora são um só, porque eu briguei com um deles, né, e a nossa amizade acabou. E aí, então, a gente entra sobre o ponto sobre reciprocidade, que vai ser... Eu vou destrinchar todas as outras coisas em cima disso. Eu acho que reciprocidade é a coisa principal, que vai trazendo várias outras coisas que a gente vai pontuando ao decorrer desse vídeo. Reciprocidade é uma coisa muito óbvia. É óbvio que você querer algo em troca, como tipo um bem material, não é uma coisa boa. Entretanto, eu não acho nada demais você, obviamente, ter um amigo ou ter um amor e você exigir amor de volta. É óbvio. Exigir amor, afeto, é óbvio que se eu te amo, eu quero que você me ame, é óbvio que se eu te trato bem, eu quero que você me trate bem, é óbvio que se eu te ajudo, você tem que me ajudar. É reciprocidade, é uma coisa óbvia, um relacionamento funciona dessa forma. Se não tem reciprocidade, qual o sentido desse relacionamento? Entendeu? E o que acontece? Lembra que eu falei que eu tinha dois amigos íntimos e um eu me livrei deles? O que acontece? Eu não tenho problema de falar sobre isso, já estamos resolvidos, mas eu não sei se não somos amigos, mas também não somos colegas, a gente tá nesse meio termo. Vocês vão me entender por quê ao decorrer dessa história. Eu conheço ele há mais de 6, 7 anos, e a nossa briga, né, no caso eu sempre fui o que enfatizou isso sempre, só tinha uma única coisa. A nossa amizade era perfeita, fora uma única coisa que era a falta de consideração que ele tinha comigo. Justamente essa falta de reciprocidade. Começando por coisas pequenas e escalonando a coisas muito maiores, né? Então, inicialmente, ele às vezes me impedia, eu falei, vou em tal lugar, e aí ele falou, não, eu vou com você também. Aconteceu um imprevisto, ele não conseguia ir, ele falou, não vai não, deixa que depois a gente vai junto. Beleza. Não passava uma semana, ele ia com outra pessoa. Cara, bagulho banal, tipo, coisa pequena, sabe? É uma coisa que não é pra se ficar chateado e não se desfaz uma amizade. Mas, né? Eu acho que não custava nada, quem sabe, a pessoa falar e tudo mais e tal. Porque parece que tudo que ele fazia era sempre muito escondido. Eu descobria, sabe? Não é como se ele tentasse esconder, mas também não é como se ele tentasse se retratar depois, sabe? Coisa pequena. Aí, depois veio pra uma coisa muito pior. Que é tipo assim... A gente é de um grupo de amigos, então ele faz a festa surpresa pra todas as outras pessoas e ele não faz uma festa surpresa pra mim. Vamos lá, eu tenho 22 anos e hoje em dia eu não ligo muito pra essa questão de aniversário. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Entretanto, a gente tá falando quando eu tinha aqui 15, 16 anos. É óbvio que eu levava essas coisas extremamente a sério. Eu acho que como qualquer adolescente, você pensa, caraca, o cara não gosta de mim, entendeu? Então, assim, isso foi algo pequeno. E óbvio, aconteceu várias e várias e várias outras coisas que não tem a necessidade de eu ficar falando aqui. O ponto alto, a gota d'água que chegou pra mim foi porque agora ele vai casar. E ele chamou todas as pessoas, todo esse grupo de amigo, pra ir no chá.
chá dele. Inclusive, engraçado, né? Que hoje em dia tem vários tipos de chá. Tem o chá revelação, porque antes, na minha época, tinha só. Acho que tinha chá revelação e tinha chá de mulher. Agora, hoje em dia, tem o chá da mulher, o chá de homem, o chá de lingerie e tem chá misto. E no caso, né, que é o chá de casa nova, sei lá, o que seja. Então ele teve esse negócio do chá de casa nova. E olha, gente, que eu nem me importo em ser padrinho. Porque eu tenho um casal de amigos que foi padrinho de outro casal que eu conheço só de vista, mas não sou próximo. Mas a pessoa parece que tá ficando muito sem noção. O pessoal tá querendo, tipo assim, que os padrinhos mobiliem a casa deles. Se o padrinho se oferece pra te dar um guarda-roupa, te dar, né, uma mesa de jantar, é uma coisa. Agora, você pedir pro seu padrinho isso, pelo amor de Deus? Porque a gente é padrinho, a gente vai comprar, né? Eu fiquei sabendo pelos outros, a gente é padrinho, a gente vai dar um micro-ondas. E vocês? A gente é padrinho, a gente vai dar uma geladeira. Falei, pessoal meio vagabundo, né? Ninguém mais quer trabalhar, quer colocar padrinho pra mobiliar a casa. Enfim, ser padrinho é custoso, o problema, eu já falei pra esse amigo íntimo, se me chamar para ser padrinho, eu recuso. Eu não quero, é muito problema, tem que alugar terno. Não, padrinho eu realmente não faço questão não. Mas eu fazia muita questão de estar no chá. E o que me pega mais de novo, por que que os outros podem estar presentes e eu não posso? Porque, se eu pedir desculpa, o Kevin perdoa. Kevin é super tolerável, ele super vai entender o que vai a gente não chamar ele para o nosso chá. E o pior, porque ele não falou pra mim, eu meio que descobri de novo. Ele não veio e conversou comigo e tudo mais. Não, eu vi por outra pessoa que foi, que nem era tão próximo dele. Que eu tô descobrindo e tô desconfiando que vai ser padrinho dele. E vai pro casamento. E o chá aconteceu em um domingo. E foi numa quinta-feira quando eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou ser chamado. Ela falou, Kevin, mas qual o sentido ele dizer que vocês são super amigos e que ele gosta de você e etc, de que ele considera muito, e vai te chamar pro casamento, e não vai te chamar pro chá? Não faz sentido, menino, para de pensar besteira. Eu falei, mãe, é claro, você não conhece a outra vez do que aconteceu? Pra quem não sabe, eu tinha um outro amigo também, que eu conhecia há quase uns 10 anos, que ele não me chamou pro casamento dele. Aí ele chegou no dia seguinte pra mim, vindo me abraçar e fazendo graça como se nada tivesse acontecido. Falei, mãe, as pessoas são imprevisíveis, as pessoas são assim, sem noção. Vamos lá, eu fui extremamente sincero com essa pessoa. E eu falei, seguinte, o que você fez não foi legal, eu não gostei, eu agradeço o convite pro seu casamento, porque ele me chamou pro casamento dele. Ele não me chamou pro chá, mas me chamou pro casamento. Eu falei, eu não vou pro seu casamento. Eu não falei pra ele, mas eu tinha dentro de mim que eu quase falei pra ele que, olha, vai ser um desprazer estar no seu casamento. Quase. Eu não falei com essas palavras, mas eu deixei bem claro o quão ofendido eu fiquei, que eu agradeci o convite, eu não vou estar presente, eu não faço questão nenhuma e pra mim eu não vou estar à vontade lá. Se você tem alguém que você deixou de convidar, igual por exemplo você fez comigo no chá, e você queira chamar, por exemplo, pra colocar no meu lugar, que coloque. Eu não disse tudo isso, claro, mas traduzindo era tudo isso que eu queria dizer, mas que, enfim, eu não iria. Pra mim ia ser extremamente ruim. Eu falei pra ele que amigos de verdade, porque a minha amizade com ele era algo de me fazer me sentir muito inseguro. Era uma pessoa que eu parava, pensava e tipo, será que somos realmente amigos? Porque ao mesmo tempo que ele me faz tantas coisas boas e quando eu precisei ele me atendeu, mas na maioria das vezes também ele me deixa com muito medo e com muito receio, sabe? E aí eu falei pra ele, amigos de verdade não fazem os outros se sentirem dessa forma, sabe? Eu percebi que até de tempos em tempos, agora, parando pra pensar, ele sempre me pediu perdão e sempre me pediu desculpa, mas nunca disse que ia mudar. Tipo, Kevin, você me perdoa, tal, vou fazer diferente. Ou mesmo que não falasse que ia fazer diferente ou que iria mudar, a gente espera um comportamento diferente. O que ele disse pra mim é que tudo que ele fez foi sem querer. Isso me deixa possesso. A pessoa só pode ser imbecil. Como assim que você fez durante todos esses anos a mesma coisa sem querer? Pode ser que de fato tenha sido sem querer, né? Mas assim, ela também então nunca se importou em prestar atenção mais em mim e sim nos outros. Enfim, não vamos pontuar sobre isso porque eu vou ficar possesso de novo. Dito isso, então, descartei essa pessoa totalmente da minha vida. Sobra, então, agora a outra história sobre o amigo. Ele não era esse outro dos 10 anos, sem ser o do chá, o amigo dos 10 anos.
Eu conhecia ele, era um amigo da igreja, e nós éramos um grupo só. Aí o que acontece? Todo mundo desviou e ficou só eu e ele. E cara, a maior prova de amor, como eu realmente amava esse cara. Houve uma época onde o WhatsApp não tinha 1.5x e 2x. Eu acho que na época no cinema era Quarteto Fantástico, o filme, alguma coisa assim. E eu falei pra ele, pô, me fala aí sobre o filme. Ele me gravou um áudio de 25 minutos. E eu escutei. Eu escutei o áudio de 25 minutos. Pra então chegar que ele casou e ele não me convidou pro casamento dele. O que me deixa ofendido é porque ele chamou pessoa que ele conheceu, tipo, há 3 anos atrás. 3 anos não, 3 meses. 3 meses. Ele conheceu um amigo meu 3 meses e ele chamou ele pro casamento dele e não me chamou. Aí aconteceu o quê? Éramos de um grupo, eles desviaram, eu ainda, tipo assim, a gente era amigo. A gente não era aquele amigo a ponto de, tipo, talvez contar das coisas mais profundas. Não era um amigo íntimo, mas a gente era amigo, entendeu? Como eu disse, se você não frequenta a casa de um colega, por exemplo, tantas vezes, seja para passar uma tarde, seja para assistir um filme junto, ou seja para qualquer coisa do tipo. Então a gente saíamos nós dois e depois a gente conheceu um grupo de amigos na qual todos foram de novo e eu fiquei de fora. E o pior que me pega é porque ele depois chegou para mim como se nada tivesse acontecido, vindo me abraçar na reunião da igreja. A sorte dele é que eu tava com uma bíblia do lado e não uma arma branca. Eu cometeria loucuras. E as pessoas parecem que não têm bom senso e não têm a noção das atitudes delas, achando que, sabe? E veio gente defender ele ainda. Ai, porque ele tava super disperso. Ai, porque ele tava tão corrido, não sei o que. Eu falei, não é possível. Como que alguém vai casar e vai ter os convidados surpresa? Não tem cabimento, não. Ou a ponto dele não se lembrar de mim pra falar pra esposa, que era ela que tava fazendo a lista, se fosse o caso. Ou nem perceber que eu não estava lá e me pedir desculpa depois. Isso daí é falta de caráter. É um mau caráter isso aí. Enfim, acho que tá bem claro, né? Reciprocidade, a coisa mais importante. E sobre o que eu conversei com aquele amigo do chá, é uma coisa que eu falo pra vocês e que as pessoas não têm bola de cristal. É extremamente importante que você seja honesto com aquela pessoa e nas suas amizades. Né? Com aquela pessoa, nas suas amizades e nos seus sentimentos. Honesto com você mesmo também. Ó, o que você tá fazendo eu não tô gostando. A amizade tem que ser cobrada assim. Óbvio, você não pode ser um inconveniente, um chato, né? As pessoas têm sua vida corrida e tudo mais. Mas a pessoa que gosta realmente de você, ela vai lembrar de você em algum momento. Eu, quando raspei a cabeça, contei pra esse único amigo íntimo que sobrou, 2 semanas antes que eu ia raspar a cabeça. Chegou no dia que eu falei quando chegou no dia, eu não falei pra ele que eu tinha finalmente raspado, mas ele se lembrou da data que eu tinha dado, tipo, 2 semanas atrás. A data que eu tinha falado que eu ia raspar a cabeça. Acho que foi uma semana. Tipo, falei com ele na terça e raspei no sábado. E ele se lembrou, tipo, acho que era 8, 9 horas da noite, ele me mandou mensagem aí, raspou e tudo mais e tal. Me manda foto que eu quero ver. Cara, um bagulho muito simples. E eu fiquei tipo assim, que legal, a pessoa lembrou, né? E ele é a pessoa que trabalha em 2 empregos. Tipo assim, o cara trabalha 2 dias seguidos sem dormir e dorme no terceiro. Então, tipo assim, entende como a vida tá corrida e tudo mais. A pessoa sempre arranja um jeito. Eu tenho certeza que se você namora, você não fica 2, 3 dias sem falar com sua namorada ou com seu namorado. Você consegue arranjar um tempo pra mandar uma mensagem. A diferença de um relacionamento amoroso com uma amizade não é tão diferente assim. A maneira de trabalhar continua sendo a mesma. Então acho que já tá bem claro. Reciprocidade, conversa, honestidade. Se você não gosta dessa pessoa, se você não gosta dessa amizade, corta ela, cara. Vai ficar iludindo a outra pessoa, achando que quando, né, tiver a sua ajuda, quando vai ter o seu apoio, na verdade você vai estar lá menosprezando ela ou desprezando ela. Que às vezes a gente não despreza com palavras. Às vezes a falta de reciprocidade, a falta de carinho com outra pessoa que gosta de você, cara, pode ser muito pior. Coisa mais clara do mundo, obviamente fique feliz pela conquista dos seus amigos e não com inveja. Sabe? Não diminua a conquista deles. Ah, você passou numa faculdade, mas a faculdade nem é tudo isso. Ah, você teve uma promoção, mas você não vai ter, nem vai ter tanto aumento assim. Achei que você tinha mudado de empresa ou que era alguma coisa mais importante. É, gente, bom senso. Acho que isso daí não precisa nem pontuar tanto assim, né? Isso daí é inveja, isso daí é falta de hombridade, sabe? É uma pessoa ruim, amarga do coração. Não liga pra esse povo, não. Aquelas pessoas que são passivas agressivas também, né? Como eu acabei de falar.
E também sobre escuta ativa, cara. É muito importante quando você apoia os seus amigos, mas você não apoie eles em tudo que eles fazem, porque às vezes eles fazem cagada. Mas eu digo muito sobre toque. Sabe esse amigo íntimo que eu falei quando eu falei que eu ia raspar a cabeça? Eu falei pra ele há um tempo atrás, isso faz muito tempo. Aí eu falei pra ele que eu tinha muito medo de ficar sozinho. E ao invés dele passar a mão na minha cabeça, ele falou: é óbvio que você tem medo de ficar sozinho. Por quê? Porque você se isola, a gente chama pra sair, você não sai. Quem não é visto não é lembrado. É por isso que ninguém te chama pro casamento, é por isso que ninguém te chama, vai te chamar pro aniversário. Cara de taxa, com uma cara de besta. Mas é uma pessoa que gostava de mim. Seus amigos que gostam realmente de você, eles não falam tudo o que você quer ouvir. Eles vão falar aquilo que você precisa. E, obviamente, quando você precisar deles, quando você precisar de apoio, eles vão te apoiar para quando você estiver passando por um momento difícil, ou porque você quer ali começar um projeto ou abrir uma empresa e tudo mais, eles vão ali, obviamente, eles vão te apoiar e provavelmente em algum momento elas vão te dar algum tipo de discernimento. Ah, legal que você está empolgado em fazer, né? Abrir uma empresa, etc. Mas, ó, planeja direitinho, né? Ver a questão de capital, né, ver a questão de funcionário, não vai escolher qualquer pessoa. Quem sabe se você não tentar esse caminho, você também tentar por outro caminho, uma perspectiva diferente. Ela não vai diminuir e ela não vai tentar te atrapalhar. Ela vai tentar ali te auxiliar da melhor maneira que ela puder. Óbvio, óbvio. E parece que hoje em dia as coisas não são tão óbvias assim para as pessoas que a gente tá tendo que falar, fazer um vídeo sobre isso, né? Com tudo isso que eu quero dizer para vocês não apenas escolha boas pessoas, sejam boas para elas. E isso eu espero que seja realmente um vídeo importante onde você consiga refletir se você tem sido bom para as outras pessoas e assim até mesmo avaliar se essa pessoa tem sido boa para vocês. Se ela não for, descarta. Não precisa continuar com elas. Vai ser deprimente, vai ser doloroso no começo, ainda mais para mim que tive essas amizades durante longos anos. Mas, cara, passa. Boas pessoas, apesar de demorarem, elas aparecem. E para as pessoas que já estão na sua vida, que você continue então sendo presente, cultivando os seus relacionamentos com elas e sendo o melhor que você puder para elas, honrando elas, cuidando delas e ao mesmo tempo assim também permitindo com que elas sejam boas para você também. Fechou? Eu estou extremamente estressado porque eu tive que fazer esse vídeo de novo e eu acho que ficou até melhor do que o segundo.